Olá, meu nome é Maria Isabel Martins, sou orientada do professor Henrique Ribeiro Filho e meu trabalho de iniciação científica é intitulado Misturas forrageiras para a melhoria do desempenho animal e do impacto ambiental. A produção animal, ela segue em ascensão para atender a demanda populacional. E para isso são necessários substratos a fim de otimizar a produtividade forrageira, suprir as exigências nutricionais desses animais e obter a máxima produção de uma forma sustentável. Contudo, um fator limitante à produção forrageira, além da água, é a disponibilidade de nutrientes, como, por exemplo, o nitrogênio do solo, que pode ser suprido através de fertilizantes nitrogenados ou da fixação simbiótica do nitrogênio por leguminosas. Porém, quando a gente pensa em adição de fertilizantes, a gente tem que levar em consideração as perdas de nitrogênio reativo no sistema, que pode causar poluição de lençóis subterrâneos por nitrato devido à lixiviação, volatilização da amônia e emissão de gases de efeito estufa, como o óxido nitroso e o gás carbônico, que intensificam o aquecimento global e são prejudiciais ao meio ambiente. Por isso, cada vez mais a gente vem buscando alternativas mais sustentáveis e rentáveis, como, por exemplo, a introdução de consórcio com leguminosas, a fim de obter essa fixação do nitrogênio atmosférico. E esse foi o objetivo do nosso trabalho, que foi avaliar o impacto do consórcio de duas leguminosas anuais, que foram a ervilhaca e o trevo branco, com duas gramíneas anuais, o centeio e o azevém, sobre a produção e a qualidade nutricional da forragem. A gente escolheu o ervilhaca e o centeio por eles serem mais precoces, e o trevo branco e a azevém por eles possuírem um ciclo mais longo, fazendo assim com que o ciclo do crescimento fosse maior nesse consórcio. Além disso, a gente buscou analisar a curva crítica de diluição de nitrogênio, que consiste em um mínimo de nitrogênio que é necessário para que uma cultura cresça de maneira eficiente. O nosso experimento foi realizado no CAV, na UDESC, e foi dividido em 8 unidades experimentais, com 2 tratamentos, conforme o mapa. O primeiro tratamento, aqui mostrado por esse monte branco, é o tratamento das gramíneas, o centeio e a azevém, com a adição de fertilizantes nitrogenados. E o segundo tratamento é esse, mostrado pelo desenho do trevo, no qual foi feito o consórcio das gramíneas com as duas leguminosas, a ervilhaca e o trevo branco, sem a adição de fertilizantes nitrogenados. A semeadura ela foi feita a lanço entre os meses de abril e maio, e quando a altura do céu atingiu 20 centímetros, foi feita a coleta de 3 amostras aleatórias que foram cortadas a nível do solo para determinar a biomassa aérea, e essa coleta foi feita em quadro metálico de 0,240 metros quadrados. Essas amostras elas foram pesadas em balança semi-analítica para determinar a massa verde, e após, uma subamostra foi seca em estufa com ventilação forçada a 55 graus Celsius por 72 horas para determinar a biomassa aérea em quilogramas de matéria seca por hectare. Depois, uma subamostra composta das 3 que foram coletadas foi separada por espécie, seca a temperatura de 55 graus Celsius por 72 horas também, e foram pesadas para fazer a composição botânica. Depois disso, foi feita a moagem e análise de nitrogênio, matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, FDN e FDA. E os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o pacote estatístico do SAS. Para fazer o cálculo da curva crítica de diluição do nitrogênio, foi primeiro feito o cálculo do nitrogênio crítico para a massa de forragem e depois esse valor foi colocado na fórmula para fazer o cálculo do índice nutricional do nitrogênio, que foi interpretado segundo o Duro et al., onde valores acima de 1 indicavam uma nutrição excessiva do nitrogênio, entre 1 e 0,8 indicavam uma nutrição satisfatória e abaixo de 8 indicavam que o nitrogênio estava limitando o crescimento do pasto. Como resultados, a gente pode observar que houve uma tendência à diminuição da produção de forragem nos tratamentos onde não houve a adição de fertilizantes, ou seja, no consórcio das gramíneas com leguminosas.
Em relação à composição botânica, houve um maior desenvolvimento das gramíneas em relação às leguminosas em ambas as parcelas, em especial do centeio. Acredita-se que isso ocorreu devido à sua maior rusticidade. O menor desenvolvimento das leguminosas ele era esperado, porque elas têm um comportamento mais tardio. Então, elas tendem a começar a se desenvolver melhor do meio para o final da estação. Quanto à composição química, não teve diferenças significativas entre os tratamentos. Então, a maior diferença foi na questão da produção de forragem. E fazendo a análise da curva crítica de diluição do nitrogênio, a gente pôde observar que possivelmente o que estava causando essa falta de crescimento foi a deficiência de nitrogênio, porque no tratamento das gramíneas com fertilizante teve um índice 1,1, que é considerado suficiente para o desenvolvimento, e das gramíneas com leguminosas sem fertilizante teve um índice de 0,77, que é considerado abaixo da curva e limitante ao crescimento. Por isso, como conclusão, a gente obteve uma tendência à diminuição da produção de forragem e que o nitrogênio do tratamento sem adição de fertilizante está limitando o crescimento do consórcio. Porém, a gente deve levar em consideração que são dados da primeira coleta de um ensaio de 3 anos e que houve um desenvolvimento mais precoce das gramíneas e mais tardio das leguminosas, fazendo com que a fixação de nitrogênio fosse menor. Por isso, é necessário avaliar os dados das próximas coletas para ter uma resposta mais fidedigna. Muito obrigada pela atenção.